Você já percebeu como algumas pessoas conseguem ocupar sua mente mesmo quando você tenta seguir em frente? Pequenos pensamentos, lembranças ou mensagens podem roubar sua energia e manter você preso em um ciclo que não leva a lugar nenhum. No vídeo de hoje, você vai descobrir 7 lições estoicas poderosas para desapegar de alguém de verdade, recuperar o controle da sua mente e colocar sua vida de volta no eixo. Preste atenção, porque cada passo é direto, prático e capaz de transformar a forma como você lida com relações que antes te prendiam. Antes de continuarmos, peço para que deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que meu conteúdo alcance mais pessoas. Agora vamos começar. Pare um instante e observe com sinceridade. Em que momento você colocou nas mãos de outra pessoa o controle daquilo que você sente? O apego nasce exatamente aqui, quando você abandona a própria força para depender da validação, das respostas, da presença ou da atenção de alguém. É aqui que você deveria ter parado e dito a si mesmo: pare de entregar seu poder emocional. Mas não disse, e por isso esse processo nunca é repentino. Ele começa quando você adapta seus horários para caber nos dela, quando espera por mensagens que não chegam, quando aceita explicações vazias só para não perder o pouco que recebe. Cada uma dessas entregas parece pequena, mas juntas formam a base da sua dependência. O estoicismo ensina que nada externo pode te ferir tanto quanto aquilo que você permite. E é exatamente isso que você vem permitindo, que a ausência dessa pessoa dite o seu humor, o seu foco, sua energia e até o seu valor. Quando o seu dia melhora ou piora, dependendo do que alguém faz ou deixa de fazer, isso não é amor, é perda de autonomia. É entregar sua paz a alguém que nunca deveria ter tamanho acesso ao seu interior. Mas você precisa entender uma verdade simples e brutal. Ninguém tem esse direito, a menos que você entregue. E você entregou. Agora é hora de tomar de volta. Isso não significa se tornar frio, mas consciente. Significa parar de esperar que o outro preencha aquilo que só você pode sustentar. Significa recuperar o seu eixo, o seu centro, sua independência emocional. Aquela parte de você que deveria permanecer intocável, mesmo quando tudo ao redor muda. Quando você retira o poder que deu a alguém, o apego enfraquece. Quando você decide que suas emoções respondem à sua mente e não ao comportamento de outra pessoa, você começa a se libertar. Esse é o primeiro corte. Não é fácil, não é imediato, mas é indispensável. O desapego começa no instante em que você escolhe parar de justificar sua dor e passa a assumir o comando da própria vida. A maior parte do sofrimento que você sente não vem da perda em si, mas da resistência em aceitar o que já está diante de você há muito tempo. O apego se alimenta das ilusões que você insiste em manter, a esperança de que a pessoa vai mudar, a ideia de que tudo ainda pode voltar a ser como era, a fantasia de que só falta mais um esforço seu para que finalmente funcione. Mas nenhuma dessas narrativas é real. Elas existem apenas para evitar o golpe mais duro, o da verdade. E é exatamente por fugir da verdade que você continua preso. Porque enquanto você se recusa a ver as coisas como elas são, você continua vendo como gostaria que fossem. E essa é a receita perfeita para permanecer emocionalmente dependente. O estoicismo é implacável nesse ponto. A dor diminui quando a realidade é aceita. E isso significa olhar para o fato, mesmo quando ele fere. Significa admitir que a pessoa não retribui na mesma intensidade, que não valoriza como você valoriza, que não entrega o que você espera ou precisa. Significa reconhecer que você está lutando sozinho. Aceitar essa verdade não é desistir, é se libertar. É retirar o peso que você coloca sobre si ao insistir em algo que não existe mais, ou que talvez nunca tenha existido da forma como você acreditou. A verdade dói, mas a mentira prolonga. E enquanto você prolonga, você se desgasta, se diminui, se perde. O desapego começa quando você deixa de fugir, quando você encara, sem anestesia, a realidade que tentava evitar. E a partir desse momento, a dor muda de forma. Ela deixa de te paralisar e passa a te despertar, porque nada é mais libertador do que finalmente enxergar aquilo que sempre esteve ali.
Depois que você aceita a verdade que estava evitando, algo importante acontece. A confusão emocional começa a clarear. E nesse momento, você precisa fazer uma distinção fundamental, porque é aqui que muita gente continua presa. Existe uma diferença enorme entre desejar alguém e depender emocionalmente dessa pessoa. E entender isso muda completamente a forma como você lida com o apego. O desejo é natural. Ele nasce da conexão, da vontade genuína de estar perto, de compartilhar momentos. Ele é leve, mesmo quando é intenso. Já a dependência é pesada. Ela aparece quando você começa a acreditar que só vai ficar bem se o outro estiver presente, quando sua autoestima oscila com a atenção que recebe, quando sua estabilidade emocional depende da resposta que chega ou não chega. E é nesse ponto que você percebe que não está sofrendo pela pessoa, está sofrendo pelo vazio que ela preencheu por um tempo. O estoicismo alerta exatamente sobre isso. Tudo aquilo que você acha que precisa desesperadamente passa a te controlar. Por isso, antes de tentar cortar laços, você precisa olhar para dentro e perguntar com sinceridade: eu quero essa pessoa ou eu tenho medo de ficar sem ela? Essa resposta é mais libertadora do que qualquer afastamento, porque coloca a responsabilidade de volta onde ela sempre deveria ter estado, em você. Quando você percebe que a dependência emocional está por trás de grande parte da dor, o apego enfraquece, porque você começa a entender que não era a pessoa que te segurava, era a insegurança. E essa insegurança pode ser trabalhada, reconstruída e superada. A partir daqui, você começa a recuperar o espaço interno que estava se apoiando no outro. E isso te prepara para o próximo passo: reduzir o acesso e silenciar os estímulos que alimentam essa dependência. Porque, mesmo entendendo tudo racionalmente, você continua vulnerável aos estímulos que te puxam de volta. E é aqui que a maioria tropeça. Tenta se desapegar, mantendo o mesmo nível de contato, as mesmas conversas, os mesmos lugares, as mesmas lembranças. Não funciona. Ninguém se liberta alimentando aquilo que tenta superar. O estoicismo é simples nesse ponto. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você silencia, perde força. Por isso, reduzir o acesso não é ignorar alguém, é se proteger de você mesmo. É evitar cair na armadilha de reviver emoções que você sabe que te puxam para trás. É escolher distância não por orgulho, mas por lucidez. Isso significa diminuir conversas, evitar checar perfis, parar de buscar sinais, deixar de revisitar mensagens antigas. Cada pequena atitude dessa é um corte no ciclo que te mantém preso. O silêncio, nesse processo, não é ausência, é disciplina. É você dizendo para si mesmo que não vai continuar reforçando uma conexão que te custa caro emocionalmente. E o mais curioso é que você não sente a diferença logo de imediato. No começo, o silêncio parece desconfortável, quase como se estivesse faltando algo, mas com o tempo, você percebe que o que parecia falta era apenas abstinência emocional, um hábito se dissolvendo. E conforme os dias passam, você sente a mente voltando para você, como se a sua energia estivesse retornando ao próprio eixo. A distância também te permite enxergar com mais clareza aquilo que de perto você romantizava. Quando os estímulos diminuem, a idealização cai. A pessoa volta a ocupar o tamanho real que sempre teve, nem maior, nem menor. E é nesse espaço que você começa a perceber que muita coisa que parecia insubstituível era na verdade apenas familiar. Reduzir o acesso não é perder alguém, é começar a se recuperar. E esse passo prepara você para o próximo: reconstruir sua identidade e devolver sua energia ao lugar certo, você. Quando você esquece de si, qualquer movimento da vida te desestabiliza. Por isso, o primeiro passo para seguir em frente é recuperar aquilo que você deixou para trás, sua identidade. Você passou tanto tempo girando em torno de alguém, de uma dinâmica, de uma expectativa, que a sua própria essência ficou abafada. Agora, o processo é o inverso: voltar a si, reconhecer o que você gosta, o que te move, o que faz sentido para você, não para agradar ninguém, não para ser aceito,
mas para existir de forma plena de novo. Reconstruir sua identidade é um trabalho silencioso, profundo e muitas vezes desconfortável. É perceber que parte do que você vivia não era exatamente você, mas uma versão moldada pela convivência, pelas concessões e pela necessidade de pertencer. Agora você tem a chance de se perguntar: quem eu sou quando não estou tentando corresponder a ninguém? Essa pergunta pode mudar tudo. Ela abre espaço para novos hábitos, novas escolhas e novas definições, todas alinhadas com a sua verdade interna. E não se trata de buscar uma versão perfeita de si mesmo, trata-se de resgatar autenticidade, de voltar a ser alguém que se escuta, que se prioriza, que se respeita. Quando você começa a agir em coerência com seus valores, sua vida ganha profundidade novamente. Você se torna alguém que não precisa da validação alheia para existir, alguém que ocupa o próprio espaço com firmeza, presença e propósito. Reconstruir sua identidade também significa olhar para a própria vida com curiosidade novamente. É observar o que te desperta interesse, o que te energiza, o que faz você se sentir vivo. Talvez você tenha deixado hobbies para trás, ignorado talentos naturais ou sufocado vontades antigas. Agora é a hora de retomá-los, ou até descobrir outros. Cozinhar, treinar, ler, estudar algo novo, aprender uma habilidade, explorar áreas que você nunca se permitiu conhecer. Tudo isso faz parte de entender quem você é quando ninguém está te direcionando. E conforme você se reconecta com essas partes esquecidas ou desconhecidas, sua vida começa a ganhar movimento próprio. Suas escolhas passam a refletir seus valores, não expectativas externas. Você descobre novas rotinas, novos ambientes, novos círculos e novas experiências que alimentam sua identidade verdadeira. É nesse processo que você percebe que existe muito mais em você do que qualquer relação já conseguiu revelar. A identidade se fortalece quando você ocupa seu próprio espaço, vivendo, explorando, criando e se permitindo expandir. A reconstrução acontece quando você volta a ser protagonista da sua própria história. Depois que você começa a se reconstruir e recuperar quem você é, surge o próximo passo: colocar sua energia no lugar certo. Porque não adianta redescobrir sua identidade se você continua gastando sua força tentando controlar o que não é seu. Esse é o ponto que mais atrasa o processo de desligamento. Gastar energia em coisas que não dependem de você. Você tenta interpretar sinais, tenta prever atitudes, tenta adivinhar intenções, como se de alguma forma pudesse controlar o resultado final. Mas é isso que te mantém preso. Porque enquanto sua cabeça está ocupada com o que não é seu, sua vida real fica parada. O estoicismo te devolve o foco ao ponto certo. O que está nas suas mãos agora? Sua rotina, suas decisões, seus limites, a forma como você reage, a direção que você dá ao seu dia. Tudo isso é seu, e tudo isso molda quem você está se tornando. Em vez de tentar mudar cenários externos, você começa a ajustar o que realmente pode transformar: você mesmo. E quando isso acontece, a mente desacelera. Energia volta para dentro. A ruminação enfraquece. Você para de tentar resolver algo que não depende da sua força e coloca atenção no que te movimenta para frente. Essa mudança é simples, mas poderosa. Tudo aquilo que você não controla, você solta. Tudo aquilo que você controla, você faz. É assim que o desligamento acontece de verdade. Não porque a situação mudou, mas porque você mudou o foco. E quando sua energia volta para você, o que antes parecia gigante começa a perder importância naturalmente. Você não precisa lutar. Você só precisa parar de entregar força ao que não está no seu domínio. E é aqui que você finalmente começa a seguir em frente. Porque você entende que não é sobre lutar contra o passado. É sobre ultrapassá-lo. Depois de tudo o que você reconstruiu internamente, chega a fase em que a sua própria expansão se torna o ponto central. E é aqui que muita gente se surpreende. Não é o passado que diminui, é você que aumenta. Quando você cresce de verdade, certas memórias simplesmente não têm mais onde se encaixar. Certos vínculos não encontram espaço na nova versão que você está construindo. E isso não acontece por força,
nem por esforço emocional. Acontece porque a vida que você passa a cultivar se torna grande demais para comportar o que antes te paralisava. Crescer é assumir um compromisso consigo mesmo. É decidir que sua energia, seu tempo e sua atenção são recursos valiosos demais para serem desperdiçados com aquilo que não acompanha o seu ritmo. É entender que aquilo que ficou para trás cumpre apenas um papel, o de ter sido parte do caminho, não o destino final. Quando você direciona sua evolução de forma consciente, investindo em novas habilidades, ampliando sua visão de mundo, fortalecendo sua disciplina e escolhendo ambientes que te impulsionam, algo poderoso acontece. Você passa a viver num patamar onde o passado não tem mais permissão para te alcançar. E quanto mais você cresce, mais percebe que a vida se move para frente por conta própria, que novas oportunidades aparecem, que novas versões de você começam a surgir e que, inevitavelmente, tudo o que não evolui junto fica pequeno demais para influenciar seu presente. Não porque você tentou esquecer, mas porque você se tornou alguém que simplesmente não cabe mais na história antiga. É assim que o desligamento se conclui, não olhando para trás, mas criando um futuro grande demais para que qualquer resquício do passado consiga te puxar. E quando você chega nesse ponto, não é apenas liberdade, é avanço, é maturidade, é vida em movimento. Se este conteúdo fez sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar quem também está nessa fase de crescimento. Nos vemos no próximo vídeo.